mais um programa Opinião Pernambuco, de forma remota. Lembrando que esses programas também são veiculados nas rádios Universitária FM e Rádio Paulo Freire, às 17h30. Hoje a gente vai conversar sobre a medida provisória 936, que está em vigor desde o dia 1º de abril e que determina, que autoriza a suspensão do contrato e também a redução de jornada de trabalho e dos salários de trabalhadores de um modo geral. Então, a nossa entrevistada é Shinaide Mafra, que é advogada trabalhista e professora de Direito Previdenciário. Então, Shinaide, são vários tópicos que a gente vai abordar. A gente poderia começar dando uma geral, né? Do que se trata exatamente essa medida provisória 936 e, se puder falar, né, até que ponto ela é prejudicial para o trabalhador, até que ponto ela é um jogo de interesse do governo, enfim, o que é que está acontecendo nesse momento tão delicado em que aparece uma medida provisória com essa característica. Oi, Valdir, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores. Prazer estar aqui remotamente, tentando contribuir com os esclarecimentos sobre a medida provisória 935. Bem, Valdir, a medida provisória ela institui o Programa Emergencial de Manutenção dos Empregos e tem como principal objetivo, lógico, a manutenção dos empregos. Então, alguns direitos terminaram sendo mitigados, né, terminaram sendo diminuídos para a manutenção do emprego. Porque o que a gente tem observado mundialmente é, de fato, que haverá uma crise profunda. Nós que já vínhamos há anos, né, nessa dificuldade de emprego, com uma quantidade enorme. Eu já fui até recentemente conversar com você sobre empregos aí na TVU. E a gente vem com a demanda grande de desempregados que não vem melhorando. Então, depois da pandemia, a tendência é que isso se aprofunde ainda mais. Então, o governo tentou, errou em muitos pontos, acertou em outros. Existem muitas contradições, muitas inconstitucionalidades aqui na medida provisória, né? E depois foram várias outras. Na sequência, acabou de sair uma portaria agora, regulamentando aqui o recebimento do benefício. Já tem muita gente tentando receber e não consegue. Então, assim, são várias falhas consecutivas que vão gerar ainda muitos problemas no futuro. Mas o cerne principal é a manutenção de emprego e, em alguns pontos, de fato, o governo acertou. Vamos começar pelo tópico da redução da jornada e da redução do salário. Até quanto por cento pode acontecer essa redução na vida do trabalhador? Veja, ele fez aqui, aí é onde começa, eu estou até com a medida provisória na mão, porque são muitos detalhes e muitos percentuais. Parece até aquela história da meta que duplica a meta, que triplica a meta, que reduz a meta, e assim, são várias situações aqui. Então, ele começa dizendo que você pode reduzir entre 30% e 70% do valor do salário, e isso vai ser compensado com o benefício. Deixa eu pegar aqui o valor do artigo. É o artigo 6º. Ele diz o seguinte, que pode haverá, primeiro tem duas coisas importantes aqui, que pode haver uma suspensão do contrato de trabalho, na qual não haveria pagamento de salários, então eu posso optar por suspender totalmente a remuneração do meu funcionário. Isso por 60 dias? Isso por 60 dias. Eu posso fazer por 30, prorrogando por mais 30, que é, por exemplo, a situação do pessoal que trabalha em shopping. Então, não faz sentido, por exemplo, as lojas fazerem uma redução da jornada com redução de salário. A loja está fechada. Não tem ninguém prestando serviço, a não ser pontualmente alguém de RH. Então, eu presto consultoria para algumas lojas de shopping e todo mundo ficou aí com o contrato suspenso. O que é que a gente fez? Antes da medida provisória 936, tem a MP 927, não sei se você se recorda, que foi aquele primeira solução imediata para a crise. Então, o que é que eles disseram? Coloca todo mundo de férias coletivas. Lembra dessa? Então, todo mundo em férias coletivas. E foi o que a gente fez inicialmente lá na empresa. Todo mundo em férias coletivas. Quando foi um tempo depois, saiu aqui a medida provisória 936, prevendo a suspensão do contrato de trabalho e a redução de salários, que foi o nosso segundo passo. Tiramos o pessoal que estava. Então, assim, é importante que os telespectadores saibam que é possível.
Eu estava em férias coletivas, muitas vezes o pessoal pergunta, mas eu estava em férias coletivas, agora vão suspender meu contrato de trabalho. Pode também, tá, Valdir? Então, eu estava em férias coletivas, inicialmente eu cheguei para os funcionários e disse, olha, você vai ficar por 30 dias de férias. Aí foi quando sobreveio a medida provisória 936, prevendo a suspensão do contrato e a redução de salário. Aí eu fui lá, chamei meus funcionários e disse, olha, vamos suspender as férias coletivas agora, vai todo mundo para a suspensão do contrato de trabalho, por exemplo, nessa hipótese de shopping, que não tem o que fazer com o shopping fechado. Então, Ele essa é voltando para a jornada, né? Para a redução da jornada. Pronto. E aí a redução da jornada ele pode ser proporcional à redução de salários, que pode ser de 30%, de 50% ou de 70%. Isso aí vai ser proporcional. E essa diferença vai ser pago pelo benefício emergencial, que é uma espécie de seguro-desemprego. Então, o empregador vai arcar com um percentual e a diferença é arcada pelo governo. Nessas situações de redução de jornada, o funcionário tem uma perda financeira bem pequena. Certo? Nesse caso, seria a melhor situação para o funcionário seria essa redução de salário e de jornada. Lembrando que, né, Valdir, é melhor do ponto de vista financeiro, mas nem sempre do ponto de vista da saúde, né? Schneider, essa redução, ela pede uma negociação. E aí existe uma polêmica muito grande, que é o fato de que os sindicatos entram no processo da negociação ou não. A negociação é direta, e quando se trata de uma negociação direta, até que ponto o empregado ele tem força para um enfrentamento ao seu patrão, e aí sem que isso cause nenhum tipo de tensão, a ponto de que ele fique fragilizado para uma eventual ou para uma posterior demissão. Então, esse aqui é um dos pontos muito polêmicos. Como fica a questão da negociação dentro desse problema todo? Esse ponto foi decidido agora pelo STF, inclusive. A medida provisória previa que poderia ser feito o acordo individual entre as partes. Então, o que é que precisava ser feito? Precisa ser feito. Eu faço o acordo com o meu funcionário, mando esse acordo para o sindicato, validar em 10 dias, e dando ok, está valendo aquela suspensão. O STF, né, o ministro Ricardo Lewandowski, disse, não, o sindicato tem que participar e tem que dar o aval nesses acordos. E aí terminou indo para a votação e, por maioria, eles disseram não, o acordo individual vale, o sindicato não precisa intervir. O que é que estava acontecendo, Valdir? Alguns sindicatos, eles estavam fazendo uma cobrança para essas negociações, inclusive 380 para o funcionário, 314 a depender dos sindicatos. Então, imagine que a gente está numa situação de crise muito grande. E eu, com 100 funcionários, ter que pagar 380, né, numa situação que eu já não tenho renda, para homologar cada um dos acordos, também não é justo. Por outro lado, o funcionário fica numa situação frágil, realmente, porque imagine também que eu não quero suspender o meu contrato de trabalho, mas eu não tenho outra opção. E nesse caso, o que é que se faz? É um dos questionamentos da medida provisória. Eu não quero suspender meu contrato de trabalho, mas o meu empregador só me dá esse caminho. O que é que eu posso fazer? E aí surgem as questões jurídicas. Poderia ser uma rescisão indireta do contrato de trabalho, porque ele quer a suspensão do meu contrato de trabalho, por outro lado, eu não quero, porque eu não quero receber esse benefício que é inferior ao meu salário. Então, assim, no final, isso ainda vai gerar muito problema, porque a suspensão é meio que uma falta de opção para o funcionário. Né? Ou você suspende, não tem outro caminho, a empresa está fechada, o que, é que você vai fazer? Ou eu te demito, que a gente esbarra já numa outra dificuldade. O objetivo da medida provisória é não haver demissões. Então, se a empresa opta pela demissão, o objetivo não foi atingido. Então, é uma situação complicada, realmente. Você poderia dar alguns exemplos de situações de trabalhadores, como que ficaria o salário, né, em algumas situações? E aí, acrescentando ou não o abono do governo, né? O governo que está oferecendo essa complementação. Como é que se daria essa questão? E até que ponto você pode perder? Quem perde mais? Um trabalhador que ganha um salário mínimo, por exemplo,
e um que ganha 5 mil, 10 mil, até que ponto ele vai ter uma perda maior? Gostaria, se possível, que você desse alguns exemplos. Veja, deixa eu fazer, é bem cálculo do cálculo aqui, veja. Por exemplo, ele diz aqui, ó, no artigo 11, que o benefício emergencial será devido nos seguintes termos. Aqui eu até circulei algumas coisas bem mal escritas aqui na lei, que ele diz o seguinte: o benefício emergencial de que trata os artigos tal será devido nos seguintes termos. Aí no primeiro inciso ele já bota assim: sem percepção do benefício para redução de jornada e de salário inferior a 25%. Quer dizer, ele diz que vai ser devido e logo embaixo ele diz que não vai ser devido. Então, assim, só até corrigindo aqui, eu acho que eu tinha falado 30%. A redução, os percentuais podem ser de 25%, 50% e 70%. Então, quem tiver a redução de salário de jornada inferior a 25%, não tem direito ao benefício emergencial, certo? Porque ele vai continuar recebendo os 75%. Ele só perdeu, entre aspas, 25%. Então, a pessoa que ganha 1.000 vai ficar ganhando 750. E, nesse caso, não teria direito ao benefício emergencial, porque a empresa vai continuar arcando com 75%, certo? Se eu tiver uma redução, por exemplo, de 50% de salário, aí como é que vai ser feita a base de cálculo? Veja, eu vou pegar e vou 50% sobre a base de cálculo e multiplicar isso por 50% do valor do seguro-desemprego que eu teria direito. Então, eu vou ter que ir lá para o sistema da Caixa, fazer o cálculo do meu seguro-desemprego, multiplicar por 50% para saber o quanto eu vou receber. Então, eu vou continuar recebendo uma parte da empresa e um percentual do seguro-desemprego que eu teria direito. Então, assim, no final, essa parte da redução de jornada, ela não é tão prejudicial financeiramente. Até porque também eu percebo que, assim, para quem está trabalhando, né, efetivamente, no final dessa confusão toda, ainda é melhor do que estar em casa, literalmente. Né? Apesar de haver o risco da contaminação, se as empresas estiverem, aí é outro detalhe. No caso de quem ganha um salário um pouquinho melhor, né? A gente citou aqui exemplo, 5 mil ou 10 mil. Pronto, é um outro detalhe que aí já apontaria uma inconstitucionalidade. Acho que muita gente está discutindo esse ponto, que é o artigo 12. Ele colocou duas situações aqui diferentes, veja. Ele colocou, inclusive, com relação à possibilidade de negociação, tá, Valdir? Ele colocou que as pessoas que têm salário igual ou inferior a R$ 3.035, eles poderiam fazer a negociação. Já quem ganha acima de 2 vezes o teto do INSS, que é 12.200, também poderia fazer a negociação individual. Quem ficou nesse meio aí, entre 3.000 e 12.000, não pode fazer a negociação individual. Teria que necessariamente ir para o acordo. Então, assim, veja que incongruência. Porque quem ganha menos, né, que vai de um salário mínimo a 3.100, pode fazer uma negociação individual, e quem ganha entre 3.000 e 12 não pode. Qual foi o critério utilizado para que essas pessoas dessa faixa não possam? Qual a diferença? Até porque, se a gente pensar em hipossuficiente, o que ganha 1.000, ele é mais hipossuficiente do que o que ganha 11, porque 12 já pode. Então, há uma infração aí constitucional grave, porque ele está tratando pessoas iguais de formas diferentes. Isso é vedado constitucionalmente. Então, são Muito bem. É importante lembrar também que isso é apenas para CLTs? CLTs, sim. É outro ponto também que deixou uma grande lacuna aqui na medida provisória. Por que não os servidores públicos serem beneficiados por essa redução também de jornada? Eles também não estão sendo afetados, os órgãos públicos não estão, muitos, igualmente fechados, mas houve essa exclusão. Foi especificamente para as pessoas petistas. Inclusive, na portaria que foi publicada, deixa eu até dizer a data, que são tantas datas agora, dia 22 de abril, ele deixou claro que o trabalhador intermitente também tem direito, que era uma outra brecha que tinha, o trabalhador intermitente também tem direito ao benefício emergencial no valor de R$ 600 durante 3 meses. Esse pessoal tinha ficado num limbo, né? A medida provisória não falava direito e ficou naquela situação. Ô, Valdir, deixa eu só dizer mais 2 categorias aqui que também estavam meio soltas. O empregado doméstico.
Na medida provisória. Schneide, vamos fazer o seguinte, a gente Diga. faz um intervalo, aí na volta a gente retoma e a gente Pronto. destaca esses pontos, tudo bem? Combinado. Combinado. Então é isso, então a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a É gente já, continua já. falando sobre as novas medidas que foram implantadas pelo governo para a redução do salário e jornada de trabalho com Schneide Mafra. Continuamos com o programa Opinião Pernambuco, entrevistando Schneide Mafra, que é advogada trabalhista e professora de Direito Previdenciário. No bloco anterior, você, Schneide, ia falar sobre a questão do trabalho doméstico. Então, como fica essa questão do trabalho doméstico dentro desse contexto da medida provisória 936? A empregada doméstica, o nome aqui, empregada doméstica, empregado doméstico, não constou na medida provisória em canto nenhum, certo? Mas uma interpretação extensiva, uma vez que a medida provisória é para as pessoas que têm carteira assinada, né, os seletistas, que a gente chama, entendemos que se aplica a empregado doméstico. Inclusive, o próprio E-Social está fazendo esse afastamento. Então, mais óbvio e possível de que a gente pode. Da mesma forma que com o trabalhador normal, o trabalhador doméstico, eu preciso fazer um contrato escrito, que é importante, eu não tinha falado ainda. Nesses casos, tanto de suspensão do contrato de trabalho, como no caso de redução de jornada, eu preciso fazer contrato escrito. Ah, não tem como assinar, pode ser pelo WhatsApp. Não, eu preciso da assinatura do funcionário de todo jeito. Eu posso fazer essa comunicação, porque na medida provisória ele diz que eu preciso fazer uma comunicação com 2 dias de antecedência, tanto da redução como da suspensão. A redução, tranquilo. Essa comunicação eu posso fazer pelo WhatsApp. Olha, fulano, aqui é da empresa tal, vamos suspender o seu contrato de trabalho a partir da data de tanto. E aí eu coloco isso por WhatsApp ou por e-mail, para que ele dê o ok. Dando ok, eu tenho que mandar o contrato de trabalho para ele, a alteração contratual, o termo de acordo, para que ele assine e me devolva. O empregador tem a obrigação de, em 10 dias, protocolar esse termo para que a pessoa se habilite e receba o benefício emergencial no mês subsequente, com 30 dias após o protocolo. Se o empregador, outro ponto importante, se o empregador não fizer esse protocolo dentro do prazo de 10 dias, ele é quem vai arcar com o salário no mês subsequente. Então, tem que haver esse respeito aos 10 dias, porque senão não está valendo a suspensão. As pessoas podem achar que fizeram o protocolo, mas se não respeitou os 10 dias, vai ter que pagar salário no mês seguinte. Da mesma forma com o empregado doméstico. Se eu não fizer dentro dos 10 dias, eu vou ter que arcar com os benefícios, certo? Algumas pessoas elas têm essa formalidade do contrato com o empregado ou empregada doméstica. Mas há muitas situações em que as relações de trabalho elas são com o modelo, o formato de diária, né, que são as chamadas diaristas. E aí, até onde vai o compromisso do empregador, talvez a gente nem pudesse utilizar essa palavra, né, mas da pessoa que faz uso dos serviços de uma diarista. Como deve se dar essa relação nesse momento? Odin, nesse caso, como você já bem colocou, não existe uma relação de emprego, porque ela me presta serviços eventualmente, né? A diarista pode prestar serviços até 2 vezes por semana, mais do que isso já entraria numa relação de emprego. Então, eu tenho escutado muito, Valdir, eu sou advogada, muitos colegas que com menos de 15 dias da pandemia já estavam desesperados com relação a honorários, a recebimento e etc. Então, eu imagino que, eu até vi uma reportagem ontem, dizendo que 70% da população está passando por uma dificuldade financeira grande. Então, é difícil equilibrar a diarista, por exemplo, que vai à sua casa, que vai à minha, que vai à casa do telespectador, porque muitas vezes o próprio patrão já está passando por uma queda de rendimentos. Então, vai muito da consciência de cada um, né? Ajudar, olha, se a faxina é 100, eu não vou te dar os 100, mas eu posso te ajudar em 50, porque nem eu nem você
é uma forma de solidariedade, mas não haveria nenhum tipo de obrigação, uma vez que não existe contrato entre as partes. Certo? Ok. Em relação à suspensão do contrato de trabalho, essa suspensão que pode acontecer por 60 dias, no retorno ao trabalho, o empregador ele pode demitir? Eu até anotei isso aqui também, parece que a gente combinou aqui. É outro ponto bem conturbado da medida provisória. É lá no finalzinho, no artigo 10, ele coloca assim, ó, fica reconhecida a garantia provisória ao emprego pelo tempo que ele ficou afastado. Então, se eu suspendi por 30 dias, ele tem mais 30 dias de garantia quando voltar. Se eu suspendi por 60, ele tem mais 60 quando voltar. Mas aí veja o detalhe, que na realidade é uma garantia falsa. Porque o que é uma garantia provisória no emprego? É o não poder demitir de jeito nenhum, a não ser por justo motivo, que seria uma justa causa, que a gente chama. E aqui, ele coloca logo embaixo, veja, a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período da garantia provisória, ou seja, posso demitir. Não existe garantia para esse funcionário. Se eu demitir, a penalidade que ele coloca é o seguinte, eu vou ter que pagar, eu, empregador, as verbas rescisórias, que isso aí não tem como se abrir mão, 50% do salário que o empregado teria direito no período de garantia provisória no emprego, se a hipótese de redução de jornada e de salário foi superior a 25%. E aqui são vários percentuais. 75% do valor que o funcionário teria direito, se a redução de jornada e de salário for superior a 50% e inferior a 70%. E 100% de tudo que ele teria direito, na hipótese de redução total de jornada de trabalho e de suspensão do contrato de trabalho. Então, na prática, eu posso demitir. Eu só vou ter que pagar, entre aspas, uma certa multa por descumprir a estabilidade que foi exposta. Então, assim, eu vejo isso aqui uma fragilidade muito grande. Se é uma garantia no emprego, não deveria ter a opção de demissão. E sim, manutenção pelos 2 meses. Então, na realidade, a medida provisória deixou muitas falhas e deu margem para muita confusão. Já estamos tendo várias confusões jurídicas. E após o fim da pandemia, vai ser um horror de ajuizamento de ações, porque as pessoas vão se ver desempregadas. Muitas empresas não vão conseguir cumprir o que está aqui, nem pagar multa, nem pagar verba rescisória, que isso é uma realidade. Então, vai ser um caos grande. Então, por isso que, assim, quando a gente começou falando do objetivo da emenda ou da medida provisória, no final ela é uma tentativa de minimizar, mas foi muito elaborada às pressas, eu acredito. Tanto é que tem várias emendas, né? Uma portaria, aí sai outra medida, sai não sei o que, sai não sei o que lá, e termina que ficou com muitas falhas, gerando uma fragilidade grande, né? Shinade, depois de tudo que a gente colocou até agora, tem algum ponto que você diga, esse não poderia ter ficado de fora do programa? Se tem, é a sua vez de colocar. Tem um detalhe importante que muito aluno tem me perguntado, que é o seguinte, é a condição do aposentado. O aposentado poderia entrar nessa situação de suspensão do contrato de trabalho ou de redução da jornada? Eu entendo que sim, e que ele não teria direito à percepção do auxílio emergencial, porque como ele já recebe um benefício do governo, inclusive eu vi o secretário especial da Previdência falando, ele já tem um benefício do governo, então ele não faria direito, não teria jus a outro. Só que a portaria, ela diz, ela é bem contraditória, ele coloca inclusive assim, ó, é vedada a celebração de acordo individual para redução proporcional de jornada e de salário ou suspensão temporária de contrato de trabalho com o empregado que se encontre em alguma das vedações de percepção do benefício. Então, pela portaria, não poderia. Pela medida provisória, poderia. Então, o aposentado ficou aí numa situação de limbo de novo, né? Mas o que está no meio dessa confusão. Então, é importante, assim, eu entendo que pode, mas ele não vai receber o benefício emergencial porque ele já recebe a aposentadoria. Mas há uma contradição grande com relação a esse ponto também. Ok, então muito obrigado pelos seus esclarecimentos.
Obrigada. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar a série Opinião Pernambuco sobre o coronavírus todos os dias, quer dizer, de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, nas rádios Universitária FM e Rádio Paulo Freire. Até o próximo programa.